Olá pessoal, estamos no Bate-Papo da Construção e aqui hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para nós profissionais e para os nossos clientes. É a parte de projeto e a questão da vigilância sanitária. Para isso, hoje o Bate-Papo da Construção trouxe uma equipe multidisciplinar, muito legal, e eu vou apresentar para vocês. Aline, por favor, se apresente. Olá, meu nome é Aline, eu sou engenheira civil, design de interiores e vice-presidente da Associação dos Engenheiros, a AERF. Tenho uma empresa que chama Iquitã Engenharia e a Revisan Consultoria em Vigilância Sanitária, em parceria com a Fernanda Pini, que está aqui ao meu lado. E um detalhe, casada com arquiteto. Casada com arquiteto, provando que a parceria dá certo, viu? Fernanda, por favor. Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda Pini, sou enfermeira e sou docente também na FACEF, dou aula nos cursos de medicina e enfermagem e estamos também com a empresa que a Aline acabou de citar, né, a Revisan, onde nós somos sócias e parceiras também do Leandro. Leandro, por favor, seja bem-vindo. Obrigado. Meu nome é Leandro, eu sou engenheiro eletricista com ênfase em computação, sou especialista em engenharia clínica, tenho uma empresa de engenharia clínica que atende alguns clientes aqui em Franca e região, e a gente tem essa parceria aí para tentar ajudar as pessoas com essas normativas que a gente vai discutir, que são um pouco para não errar, né? Complexas. Para não errar, né? Aline, eu fiquei muito agradecido, né, pelo o convite, né? Porque, na verdade, você sugeriu esse tema, que é um pouco desconhecido, né, na nossa área de arquitetura e engenharia. Sim. E nós, como queremos atender o nosso cliente 100%, né, e a gente passa por outras áreas aqui. Eu gostaria que você começasse a explicar, né, como o arquiteto faz parte desse universo, né, que você escolheu, né, foi uma opção de cuidar, de se especializar e chamando outros colegas aí, né, além do esposo. Sim. Essa área da vigilância sanitária, poucas pessoas têm conhecimento, né, que na nossa atividade, que seria da engenharia e da arquitetura, né, cabe os projetos que dependem de aprovação junto à vigilância. E o que os profissionais, às vezes, não têm conhecimento são das normas, né, que existem na hora de projetar fazer um projeto com o cliente, né, que dependendo da atividade a ser desenvolvida, seja ela num projeto de uma edificação que vai prestar serviço, ou uma edificação que vai ser do ramo do comércio ou da indústria, é importante buscar essas legislações da vigilância sanitária, da área da saúde, Anvisa. Fernanda, me corrige se eu estiver esquecendo algum detalhe. E que, muitas das vezes, o profissional, ele parte diretamente para o projeto, né, em si, e não se atenta a essas outras legislações que lá na frente, depois, que ele vai descobrir que deveria ter sido pensado, deveria ter sido procurado, né, para poder fazer um projeto de acordo com o que as normas pedem. Porque lá na frente o proprietário vai precisar dessa autorização sanitária e muitas das vezes ele pode ter algum empecilho de refazer alguma estrutura dentro daquela edificação por falta de conhecimento da legislação pertinente. E a área da Fernanda, né, saúde. A saúde, assim, a gente pensa a arquitetura, né, com espaço do bem-estar, né? Todo mundo quer o bem-estar. E a enfermagem, né, onde que ela entra aí nessa parte legal, né? E mais do que legal, né? Eu acho que tem a parte física também. Sim. Igual a Aline colocou, é importante a gente enfatizar.
Nós trabalhamos, quando a gente fala na área da saúde e algumas outras áreas específicas também, dentro de interesse, de edificações de interesse da saúde, é muito amplo. Então, a gente trabalha sempre em equipe. Então, essa equipe multiprofissional é onde o profissional, um técnico da área da saúde, no caso, eu sou enfermeira, mas poderia também outro técnico da área da saúde, a gente entra em todo o projeto, ou seja, desde o início, tá? A hora que você começa a projetar. Então, a gente sempre fala que não adianta você só ter o espaço, você precisa ter o espaço e olhar a parte funcional. O que é a parte funcional? É o fluxo, a parte operacional. Como é que vai funcionar esse estabelecimento? Por exemplo, eu vou dar exemplo na questão da saúde. Nós trabalhamos em ambientes insalubres, né, a área da saúde. Então, nós temos contaminações, materiais contaminados, ambientes contaminados. E esse fluxo, ele tem que ter um direcionamento, é um processo todo. Então, ele tem que ter um direcionamento onde não haja contaminação em áreas que não podem. Estou te dando um exemplo da área da saúde. Mas é muito amplo, né? Nós não trabalhamos só com a saúde. Então, por exemplo, indústrias de alimento, indústrias de saneantes, clínicas veterinárias. Então, é muito amplo esses estabelecimentos que são contemplados na legislação sanitária. E essa legislação sanitária, que a Aline até citou, nós usamos tanto da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como do CVS, que é o Centro de Vigilância Sanitária, cada estado tem o seu. Então, se o projeto for no estado de São Paulo, a legislação é uma. Se for no estado de Minas Gerais, ela já pode mudar, né? Então, a gente tem a federal e tem a nacional e a estadual. Então, isso é muito interessante. E essas legislações, essas normativas são muito específicas, né? Então, é muito importante esse olhar multiprofissional. Então, o engenheiro, ele olha muito a estrutura física, o que precisa ter. E como vai funcionar isso? Aí entra o técnico da saúde. E quais os equipamentos que precisam nesse local? Aí entra o engenheiro clínico. Aí eu leio. Então esse projeto, essa elaboração, essa avaliação, ela é partilhada entre vários profissionais. Igual a gente fez essa parceria porque é o básico do LTA, seria essa formação de arquiteto, engenheiro, um profissional da saúde. Sim. E o engenheiro clínico. Mas, às vezes, dependendo da atividade que está sendo desenvolvida, a gente ainda tem que buscar outro profissional para compor a equipe, porque ele é específico, às vezes, daquela atividade. E o Leandro... Tão específico, né? Tão específico que é todo esse processo. Então, é um processo muito criterioso, que exige muito conhecimento técnico. Então, aqui a gente sempre fala que a gente entra com esse conhecimento técnico, né? E o Leandro, essa parte, né, para mim é nova, né? Engenharia clínica. Clínica, isso. Você vai trabalhar com a parte dos equipamentos, na parte do equipamento em si, ou a implantação dos equipamentos, é tudo também? Em geral, primeiro o planejamento, né? Tem vários tipos de equipamentos diferentes para várias aplicações. Então, de repente, o profissional, ele sabe que ele precisa daquele equipamento, mas não sabe qual comprar, né? Então, a gente faz uma assessoria, tanto na parte de aquisição mesmo, né? O que eu devo comprar, qual eu devo comprar, como eu vou ter suporte para eu conseguir dar manutenção naquilo, né? Com o decorrer do tempo. Existem algumas coisas na área de manutenção que são um pouco mais complexas, que eu acho que foge um pouco do escopo, mas assim, entender qual que é o tamanho do tempo de vida daquele equipamento, prever substituição, né? Tudo isso tem que entrar no planejamento orçamentário do hospital, da clínica, né? Então esse é o trabalho da engenharia clínica. E esses equipamentos devem ter uma aprovação também, né? Os equipamentos têm, é assim. Uma norma, né? Tudo... Sim, são várias normas. O que a gente chama de manutenção, basicamente está dividido em 3 tipos de manutenção, né? Preventiva, alguns equipamentos requerem calibração, né? Para você ver se aquilo que o equipamento está oferecendo realmente está de acordo, né? Por exemplo, um exemplo simples para a gente conseguir ilustrar, né? Aferir pressão, né?
mede-se em miligramas de mercúrio, né? Então, aquele medidorzinho de pressão está medindo 100 miligramas de mercúrio. Quando ele mede 100, ele mede 100 mesmo, entendeu? Puxa, Então, isso é a tá calibração, né? Então, a gente precisa mínimo do mínimo. atestar que os equipamentos estão em conformidade. Existe um teste também que esse é um pouco mais difícil de explicar, né? Que é um teste de segurança elétrica, que basicamente ele verifica se o paciente ou se o operador não está tomando choque. Vamos falar assim, o português claro, né? Um paciente, de repente, em uma situação cirúrgica, ele está anestesiado. Então, ele pode estar tomando choque e ele não está vendo, entendeu? Então, existem... a engenharia clínica ela é muito, muito multidisciplinar. Então, tem assim, N exemplos. A gente conseguiria falar durante muito tempo. Eu quero voltar num ponto anterior, né? Que a gente comentou aqui, né, daquela questão de que, às vezes, a gente precisa de outros profissionais específicos, né? Por exemplo, quando a gente faz algum tipo de sala que precisa de blindagem, por exemplo, raio-x, Sim. aceleradores lineares, né, que é para tratamento de câncer, Radiação ionizante, né? que tem radiação ionizante, a gente precisa de ter um cálculo de um físico médico, que é a pessoa que vai falar, físico médico, aquela parede precisa de tanto de proteção. Sim. Então, realmente é uma área muito multidisciplinar. É interessante. O projeto nessa área hospitalar ele é bem complexo. Muito. Né? Sim. Tem Muito. uns cuidados. Quando você falou de fluxo, a gente da arquitetura, imagina fluxo de pessoas só, né? Sim. Mas aí você, quando fala fluxo, são materiais, né? Os contaminados, saída do lixo. Sim, né? olha, o resíduo hospitalar, resíduo de saúde. Então, é o fluxo operacional mesmo, não só de pessoal, mas de E não pode se encontrar, né? Não. São Não. rotas diferentes. Isso. Então, a estrutura, ela precisa atender também esse requisito, né? Não é só ter a estrutura, é ter e olhar a funcionalidade. Então, é muito bacana e a gente pensa assim, olha, todas as normas sanitárias, elas têm uma finalidade única, que é diminuir ou minimizar o risco para aquelas pessoas, né? Para o paciente, para o trabalhador, para quem circula ali naquela área, ou para quem ingere aquele alimento, se for na área de alimento, né? Então, a gente trabalha sempre olhando a questão de risco. E todas as normas conduzem a isso. Risco, saúde. Risco sanitário. Todos os riscos sanitários. Eu vou dar um exemplo aqui, assim, bem popular. A Anvisa acabou de suspender o uso, ela pediu a suspensão do uso daquelas pomadas modeladoras de cabelo. Por quê? É um produto final que teve agora, recentemente, problemas que a pessoa que usou, molhou, caiu no olho, teve problema na vista, até cegueira, não sabe se é definitiva, provisória, então suspendeu. Por quê? Porque ela oferecia risco à saúde daquelas pessoas, e nem era um produto da saúde, era um produto de estética, né? Pasta modeladora de cabelo. Então, é interessante a gente ver também que as áreas são muito diversas, né? Eu falo que é um mundo enorme, né? Para a gente olhar tudo que oferece risco. Então, você senta num restaurante, você tem ali a avaliação sanitária anterior para aquele restaurante estar funcionando, por exemplo, né? E a área hospitalar, a área da saúde, ela é bem mais complexa ainda, né? Porque entra todas essas questões que o Leandro colocou, a Aline colocou, porque tem especificidades maiores ainda. E por ser complexa, a parte de aprovação, né? Porque você tem que aprovar, né? Sim, isso. É demorado? Como que é esse processo? Então, eu vou falar, depois a Aline até complementa. O LTA, que é o laudo técnico de avaliação desses projetos de edificação de interesse da saúde, tá? É um processo que ele precisa de uma elaboração criteriosa em cima de todas as normatizações. Então, onde entra tudo isso que a gente colocou, né, que não só a parte de fluxo, de estrutura, de equipamento, climatização e aí por diante. Então, ele precisa ser, na elaboração, ele já precisa contemplar todos esses requisitos.
A partir do momento que ele é elaborado enquanto projeto, tem outros documentos também que faz parte dele, que são os memoriais. Então, tem memorial de construção, memorial de atividades, tem vários memoriais que compõem. Então, ele é complexo, ele exige, sim, um conhecimento técnico grande. A partir desse momento, é que ele vai para aprovação junto ao órgão público, que é a Vigilância Sanitária. Né? No caso de Franca, é a municipal que faz essa aprovação. E, a partir daí, a avaliação também é para uma equipe multiprofissional da vigilância, onde ela avalia todos esses itens baseados nas normatizações e libera ou pede correções. Essa liberação, geralmente, ela demora até 60 dias. Pode demorar. Pode ser mais rápida, depende da demanda, né? Mas, geralmente, até 60 dias, a pessoa tem um parecer em relação ao projeto. E aí vem muito de encontro que a Aline colocou. Isso tudo precisa acontecer antes de uma construção, antes de iniciar a reforma, a ampliação, né? E você citou aí a questão dos memoriais descritivos, né? Certo. O de atividade, ele é o mais específico, porque ali o profissional vai contar para a vigilância tudo que acontece dentro de cada cômodo dentro da edificação. E o memorial da obra, ele não é aquele memorial que a gente está acostumado de construção. Não é? Não, ele é um memorial diferente. E nele você vai descrever todos os acabamentos de piso, parede, teto, iluminação, ventilação. Então tem que ter ventilação natural, iluminação natural, em todos os ambientes, né? Com exceção de alguns da área da saúde específico, que aí é outra solução, outro tipo de climatização que é feito, como no centro cirúrgico, por exemplo. Né? E esses materiais, né, da construção são específicos também, né? São específicos. Por exemplo, até o rodapé, né? Sim. No hospital. Hospitalar, por exemplo, o rodapé ele tem que ter canto arredondado em determinados ambientes dentro do hospital, não em todos, né? Mas, por exemplo, num centro cirúrgico, o piso tem que ser monolítico, né? Para não ter junta ali, que vai juntar a sujeirinha ali no meio, no rejunte. Então, tem que ser um piso monolítico, tem que ter um rodapé de canto arredondado, a parede tem que ter um acabamento lavável, né? O pé direito tem pé direito mínimo para cada ambiente, né? Que a legislação traz também, que é outra exigência. Tem as questões igual eu falei, da climatização, ventilação, iluminação e CETESB também. Então, envolve autorização. Algumas atividades têm a dispensa CETESB e algumas atividades têm que ter a licença CETESB. E tem uma validade, né? Porque isso tem que ter uma manutenção, né? Também, Sim. não é? Sim, em relação ao LTA, ele é válido desde que você não altere o seu projeto, com reforma, com ampliação. Então, você fez um LTA, ele segue aquele espaço, aquele local que foi aprovado. Se você propor reforma, propor ampliação, qualquer alteração, ele tem que ser novamente feito e aprovado. Diferente se você perguntar da licença sanitária, ela tem validade anual, tá? Então, a validade dela nesses estabelecimentos de maior complexidade, a validade é anual. Então, todo ano tem que ser renovado. E o LTA, ele é o primeiro passo para licença Pré-requisito. Pré-requisito para licença sanitária. Ele antecede a licença sanitária. Se você não passar por ele, você não segue para o próximo passo da licença. E a questão que a gente citou do Leandro também, da questão dos equipamentos, para nós, projetistas, né, é fundamental porque tem as dimensões, o tamanho. Então, é importante saber quais equipamentos irão compor o ambiente para a gente poder dimensionar aquele ambiente com o tamanho mínimo que a legislação, no mínimo, né, o tamanho que a legislação pede, mas às vezes os equipamentos mudaram a configuração, mas a legislação não. Então não dá para confiar só na legislação, tem que ter
esse dimensionamento, né, do engenheiro clínico, essa orientação dele em relação aos equipamentos, às dimensões, para a gente poder projetar. Então, o cliente me procura, vai fazer uma clínica. Eu tenho que perguntar se ele tem o engenheiro clínico, já com essas informações. Ele não vai chegar do nada, né, com catálogo, sei lá, são esses aqui, né? Mesmo porque um dos documentos que pede no LTA, além do projeto arquitetônico, é o layout do mobiliário e dos equipamentos. Então, isso já tem que constar no LTA. No ato também, da aprovação. No ato da aprovação. E o Leandro também define uma circulação mínima entre os equipamentos ou não? É o arquiteto que vai definir? Não, aí é o arquiteto e tem algumas normativas que pedem, sim, Citam distâncias mínimas entre equipamentos. Um ponto importante que a Aline citou, mas acho que vale complementar, é assim, ó, toda a parte de climatização hospitalar, ela é diferenciada, Sim. tá? Não é comum. Dentro de projetos hospitalares também existem algumas áreas específicas, áreas de cuidado intensivo ou de suporte à vida, centro cirúrgico, CTIs, né, ou UTIs, que precisam ter uma instalação elétrica também diferenciada, Sim. entendeu? Então, a gente vai conversando e vai lembrando de vários detalhes, né? Sim. E que realmente fazem a diferença, né? Então, são pontos assim que... Se a gente pegar a área da oncologia, é mais específico ainda, né, Leandro? É verdade. Nesse sentido que você está falando. Nós precisamos de capela laminar, de filtro EPA, né, pela manipulação da medicação oncológica, falando em quimioterapia, né, dentro da oncologia. Então, a especificidade é muito grande, né? É bastante. Então, para cada demanda dessa, a exigência é diferente, é diversa. Alguns Não tem equipamentos, um manual que você fala assim, olha, toda a área da saúde nós vamos precisar. Não, são especificidades mesmo de cada setor. Então, dentro do próprio hospital, cada setor a exigência é diferente. Filtro EPA e aí. Por exemplo, você vai projetar um hospital, você tem uma legislação, né, que a gente chama de legislação mãe, né, Fernanda? Sim. Só que cada atividade desenvolvida ali dentro tem outra legislação complementando. Então, são várias legislações que você tem. Inclusive do lixo, que você perguntou. Isso! Tem uma legislação só de resíduos sólidos de serviço de saúde, que tem que ter, inclusive, um plano de gerenciamento. Que é externo. Um projeto de gerenciamento. Externo, né? Externo. Não, dentro da própria instituição. E a gente está falando, eu queria até destacar aqui, a gente está falando hospital grande, né? Mas isso também se aplica a clínicas, né? Clínicas de cirurgia plástica, clínicas que fazem procedimentos. Então, isso é importante, eu acho que a gente deixar claro. Que é um núcleo não é pequeno, só mas uma maior complexidade normas, hospitalar. E isso, a cirurgia ambulatorial, todas as clínicas que praticam cirurgia ambulatorial, elas entram nessas normativas também, né? Não só a cirurgia plástica. Hoje é muito comum a gente ter várias clínicas que estão fazendo procedimentos invasivos, né? Cirurgia oftalmológicas, dermatológicas, cirurgias plásticas também. Implante subcutâneo. Isso. Então, tudo isso também aplica a questão da legislação, da normatização, a necessidade do LTA. E uma coisa importante a partir do momento que você decidiu, esse projeto, ele é tudo para você. Por quê? A partir do momento que você não aprova, não consegue aprovar o LTA, você não tem a licença de funcionamento. E qual a consequência você não ter? A consequência, além da consequência com o órgão público, que pode gerar multa, infrações e tal, o funcionamento começa a ficar prejudicado, porque hoje para você comprar, por exemplo, medicações, insumos da área da saúde, eles exigem a licença de funcionamento sanitária. Então as empresas, as grandes indústrias não podem vender. Então, às vezes você consegue no primeiro mês, o segundo mês você já não consegue. Por exemplo, anestésico, né? Então são medicações que precisam estar aliado à licença de funcionamento válida, que ela vale por 1 ano.
E o LTA é um pré-requisito. Então, é tudo, a gente vê que é uma sequência. Aline, eu estava conversando com o pessoal anterior sobre financiamento, né? Obra. No caso de financiamento para clínicas, hospitais, né? Provavelmente o órgão que vai financiar vai exigir esses documentos, né? Sim. Não vai conseguir verba aí se não tiver. Isso, é pré-requisito também. E outro detalhe também é que muitas vezes a gente já presenciou casos de pessoas que começaram, por exemplo, fabricação de alimento para distribuição, né? Vender em larga escala, distribuir em alguns pontos. E não conseguiram vender porque não tinha o LTA. Então, grandes redes não compram de pequenos fornecedores que não têm o LTA. Então, Exigindo documentação. Para alimentos são todos. Para distribuição. Fabricação e distribuição. Precisa. Então, a indústria de alimentos vai passar por esse caminho. A partir do momento que ela fabrica e distribui, né, não é consumo local somente, aí ela já precisa do LTA. Já teve também, por exemplo, caso uma atividade que precisa de LTA, por exemplo, transportadora. Por quê? Porque ela está mexendo ali com o transporte de mercadorias que muitas vezes pode vazar, pode contaminar um funcionário. Então, não é só a questão da acessibilidade que a gente sempre pensa, nós como profissionais da área da construção civil, a gente pensa muito é a acessibilidade que precisa aqui. Não, precisa do LTA também. Porque ali está transportando produtos que muitas das vezes pode oferecer risco para quem está trabalhando ali, né? Então, são todos aqueles, o que a Aline está colocando, que é de interesse da saúde, direta ou indiretamente. É isso que é bacana. Quando a gente fala de área da saúde, um hospital, uma clínica, né, a gente consegue entender bem. Mas tem que entender essa colocação da Aline, que são todos os produtos de interesse da saúde. Igual se tem um produto de embelezamento, a fabricação dele precisa passar por todo esse processo. Uma curiosidade para a gente fechar aqui. E ensino, as universidades, como docentes, né? Sim. Tem esse processo também, porque é tipo um mini hospital, mesmo que a pessoa está ali aprendendo, é sala de aula. Ele tem também essas aprovações? Olha, eu acho... Universidade de medicina? Eu posso falar da formação na área da saúde, que é a área que eu pertenço, a gente vê que ainda precisa ser que ainda precisa investir muito nessa formação para os alunos. Né? Eu dou aula tanto em 2 cursos da saúde e a gente vê que isso não é fornecido dentro da grade, a contento. Né? Então, precisa ter esse olhar. Não, mas a questão do prédio, da universidade, ele tem que ser aprovado também? Sim. Ele tem esses fluxos? Sim. Tem? Sim. Muitas das vezes, né, atende-se pacientes, né, nas universidades. Então, ele tem que... E equipamentos para universidades são diferentes ou não? Não mesmo? Não. Segue Exatamente o mesmo. Igual, segue o mesmo fluxo. Tudo igual. Nós temos as 2 universidades maiores de Franca que têm cursos da área da saúde, elas atendem pacientes. Né? Então, tem que ter toda essa autorização da mesma forma. Aí você pode me perguntar, público e privado? Sim, público e privado. Estabelecimento tanto público quanto privado. Eu pensei que você estava falando da formação. Não, que a gente está falando de saúde e tal, né? E assim, a universidade, que tem a ver com a saúde também, né? Vai passar por esse processo? Tem sim. E ela tem resíduo também, igual você colocou. Né? Eu vou pedir para vocês fazer as considerações finais, os agradecimentos, que a gente vai encerrar. E fica aberto, né, as portas aqui do Bate-Papo da Construção para a gente marcar aí outros temas, aprofundar mais, tá? Tá sempre aberto aí. Por favor, Fernanda. Bom, eu gostaria de agradecer muito, Cláudia, a oportunidade, né, de estar aqui. Agradecer também meus companheiros, Leandro e Aline.
A gente faz uma parceria bacana, tem a empresa do Leandro, a nossa consultoria, a Revisan, que nós estamos à disposição para orientação, o que precisar, né, os profissionais precisarem, pode recorrer a gente. E também aqui, se tiver outra oportunidade, às vezes é muito complexo, né? Então, se tiver outra oportunidade, a gente também está à disposição para detalhar mais essas questões que, infelizmente, ainda são desconhecidas, né? Ótimo. Muito obrigada. Obrigado, Fernanda. Aline? Bom, eu queria primeiramente agradecer você pela abertura, pelo espaço aqui para gente, né? Para poder estar divulgando, né? E orientando os profissionais sobre a importância do LTA, né, o que ele representa até para os próprios clientes, né, e que é mais o conhecimento que isso traz é mais uma ferramenta para você oferecer qualidade para o seu cliente, né, então é importante você tentar isso, buscar informação, né, buscar os profissionais que estão aí dispostos a ajudar, a orientar, né, e a trabalhar em parceria, porque eu acho que a parceria é tudo, né, a gente tem que aprender a trabalhar como parceiro, aquilo que eu não sei, eu vou buscar quem sabe, né, e todos ganham, todos trabalham, todos têm oportunidade. E o empreendedor não tem prejuízo no final de ter que desmanchar a obra. Que é o mais importante, né, é o cliente, sempre o cliente. E parabenizá-lo pela iniciativa, pelo programa, né, pela BPC, que eu achei que para nós profissionais é uma ferramenta excepcional, que agrega conhecimento. É a casa do profissional. É a casa Fique à vontade. A gente se sente à vontade, viu? Então, parabéns pela iniciativa, a gente precisava mesmo disso, de um bate-papo, né? É um canal que a gente vai buscar informação também, né? Porque aqui a gente sabe que são bons profissionais que estão por trás de toda a dinâmica e faz acontecer. Então, parabéns, Cláudio, obrigado. Agradecer a Fernanda e ao Leandro, nossa parceria, né, que a gente perdure aí por muito tempo, parceiros, né? A Revisan está à disposição, assim como a Ion Engenharia também está à disposição. Leandro, por favor. Olha, assim, primeiro um agradecimento, né, a todos, né, a você, que é uma pessoa muito simpática, né, acolhe a gente muito, né, muito bem. E eu vejo, assim, que essa exposição é importante. Talvez é um tema que poucas pessoas conhecem ou talvez entendam, né. Então, a gente abrir esse tema, né, para discussão, né, o pouco que a gente falou aqui, porque realmente o tempo é restrito, o assunto é muito amplo, né, às vezes desperta interesse em quem está estudando, ou em quem já é da área, mas tem algum tipo de dúvida. E assim, me coloco à disposição, assim como eu acredito que todos aqui, né, para eventuais dúvidas, quiser disponibilizar nossos contatos, a gente pode orientar, conversar, afinal de contas, assim, né, como você mesmo disse, né, a casa é nossa e que seja nossa mesmo, que a gente consiga compartilhar um pouco o que a gente sabe. Isso. Obrigado, gente. É isso, né? Tem coisa que o Google não resolve, né? Sim, essa é uma delas. Essa é uma delas. Que precisa desse contato, né? Não basta lá só digitar, né? Que vai acontecer. Muito obrigado, Aline, de abrir, né? Mais ainda essas possibilidades do bate-papo da construção. Para mim é uma honra, né? Conhecer outros profissionais. E fica aberto, né, para outras pessoas virem participar aqui do Bate-Papo da Construção. Agradeço a todos, um forte abraço.